reconciliados com Deus, nos voltamos para Deus, Ele se volta para nós quando nos voltamos a Ele por meio de Jesus e somos justificados pelo sangue de Jesus que foi derramado ali, nessa cruz. Somos justificados por Cristo, por seu sangue. E aí no texto que nós lemos diz muito mais agora. Se nós fomos justificados pela sua morte, pelo sangue derramado lá na cruz, muito mais agora, estando Ele vivo. Aquele livro que diz, posso crer no amanhã, vivo está, posso crer no amanhã, não temerei. E vai por fora, não sei cantar, e nem lembro. Mas daqui a pouquinho a gente vai até cantar, se tiver o pessoal da música aí, generosamente para nos conduzir. As pessoas se preocupam com Deus, mas elas não têm paz com Deus. Saibam disso. Elas se preocupam com Deus, mas não têm paz com Deus, enquanto não se voltam para o sacrifício de Jesus, o seu Filho, Salvador nosso e Senhor nosso. Pastor, você está dizendo isso para um ambiente onde a maioria já se reconciliou com Deus? Sim, senhores, porque há muitas pessoas em nosso meio, não sei se é porque não fizeram um bom discipulado, mas há muitos no nosso meio que estabeleceram a redenção de Jesus para a sua alma, mas não colocaram a Jesus como Senhor da sua vida. Eu não sei se tem alguém nessa situação aqui. Deus vai falando nos corações, mas a verdade é que o Senhor Jesus precisa mesmo ser o Salvador da nossa alma para não perecermos por toda a eternidade. Mas ao lado disso, Ele precisa tomar o controle da nossa vida. E isso, você e eu fazemos quando estabelecemos o senhorio de Cristo. Meus amados, a pregação pessoal dessa reflexão é até breve, e vocês vão até gostar disso. O tema da mensagem, qual é a tua glória? Ok? Qual é o tema? Qual é? Muito bem. Vocês não vão esquecer mais esse tema. Qual é a tua glória? E no seu dia a dia, lembrando do senhorio de Cristo, lembrando da salvação de Cristo, cada um de nós precisa estar respondendo qual é a minha glória. Coloca isso na primeira pessoa, ok? Sim ou não? Você não vai sair daqui fazendo a pergunta que o pastor fez, qual é a tua glória? Mas vai fazer a pergunta introspectiva, qual é a minha glória? E aí eu respondo, ajudando os irmãos, nos gloriamos em Deus. Na introdução vocês têm recebido isso. O salmista dizia que não podia se gloriar na maldade. Nos provérbios lemos que não podemos nos gloriar no dia de amanhã, que ninguém. O forte não pode se gloriar na sua força, o entendido no seu conhecimento. Mas, meus amados, quer se gloriar? Glorie-se no Senhor, dizia o profeta. E quando ele dizia isso, ele dizia, assim diz o Senhor. Então nos gloriamos no Senhor, atendendo a recomendação da profecia da palavra de Deus. Nos gloriamos em Deus. Agora, como nos gloriar em Deus? Nós aqui de dentro e aqueles que estão na rua nos ouvindo. Como nos gloriar em Deus? Há dois modos. Apenas dois modos. Número 1 e 2. Na aflição e na salvação. Número 2. Número 1. Na aflição. Pastor Felipe, eu me glorio em Deus por meio da aflição. O texto que nós lemos diz que a aflição ou a tribulação produz o quê? Perseverança. E vai dizer que vocês ainda não leram nenhum livro ou algum artigo ou alguma revista da escola bíblica dizendo
ganhamos em Deus por meio da aflição, por meio da tribulação. Cá para nós. Eu já chorei muito nessa vida, e ainda que vocês tão jovens. Eu acho que não sou mais jovem aqui, só do pastor dele, né? Ele ainda se orgulha disso. Meus amados, eu já chorei demais. Nos últimos dias eu tenho chorado tanto com essa despedida desse povo tão querido, tão lindo que eu encontrei aqui nesses arredores. Todo lugar que a gente chega é uma recepção tão calorosa, tão boa. E agora a gente tem notícia de uma terra onde a gente vai, que não há esse abraço tão apertado que nós recebemos aqui. Eu tenho chorado nos últimos dias de alegria, mas eu já chorei muito de dor. Vocês querem saber como esse momento nos ajuda? Quando a gente lembra das tragédias e das perdas, até mesmo dos sonhos que o inimigo da nossa alma tenta nos roubar. Quando a gente pensa nas perdas, aí vem logo esse sentimento de dor. Sim ou não? Aquela conquista que você estava buscando, de repente é frustrada. Há um relacionamento que se desestrutura completamente. Como disse alguém aqui na Bíblia, o meu amigo íntimo me decepcionou. Até o meu amigo íntimo me decepcionou. Que coisa! E a gente vai chorando dia após dia. Mas nesse momento de lágrimas, Deus vai nos contemplando e nos abençoando cada vez mais. Aquela mulher, meus irmãos, egípcia, vocês vão saber logo o que eu estou dizendo. Ela colocou o seu menino embaixo de uma árvore e se afastou um pouco, porque não tinha mais água. E ela ficou olhando de lá, esperando ele morrer. Vocês imaginam que cena é essa? Alguém já passou por isso aqui? Eu vou dizer para vocês. Nós chegamos em casa, depois de uma viagem, e o Pedrinho, aquele corredor ali, que está andando por aí, olha aí para ele, Pedrinho, fica bem aí, pessoal te conhecer legal. Olha para trás. Olha para trás. Vocês estão rindo, né? Naquela noite, meus irmãos, o Pedrinho pedia água desesperadamente. E nós não tínhamos água para oferecer. Foi uma viagem demorada. Não sabíamos como que estava a casa. E quando chegamos à casa, ele pedia água. Vocês têm agora a dimensão disso? É o que passou pela mulher. Colocou o garoto debaixo da água, porque não tinha mais água. Ficou esperando o menino morrer. Por que, pastor, você está falando dessas coisas? Presta bem atenção. Se você esquecer tudo que eu disse até aqui e lembrar o que eu vou dizer agora, vai valer a pena eu ter vindo aqui. Amém?